Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e neste momento no qual nós estamos caminhando para o final do ano, tempo de festas e de tantas reflexões, nós queremos meditar hoje sobre a intercessão dos santos. Sobretudo sobre aqueles mártires que lutaram com tanto afinco e enfrentaram tantas situações difíceis e até mesmo a morte, para que nós hoje pudéssemos ser chamados de cristãos. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. Desde o início da igreja primitiva, os cristãos já prestavam veneração àqueles homens e mulheres que tinham um testemunho de vida reto, entregue a nosso Senhor Jesus Cristo e que reconhecidamente morreram na graça de Deus. Então nós afirmamos e reconhecemos que esses homens e mulheres podem interceder por nós junto a Deus. Mas, primeiramente, nós precisamos fazer uma importante reflexão que está lá na carta de São Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, no qual a palavra vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, nós sabemos que Jesus é a única ponte que liga os homens a Deus. Mas o mesmo São Paulo, na primeira carta a Timóteo, vai nos dizer ainda no capítulo 2, mas antes no versículo 1 o seguinte: acima de tudo, recomendo que se façam súplicas, pedidos e intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. São Paulo está nos encorajando a intercedermos pelas outras pessoas. Ora, se São Paulo aqui nos chama a sermos intercessores, mediadores, pedindo a Deus graças aos homens que estão aqui na terra, muito mais é possível que aqueles que morreram na glória de nosso Senhor, que o contemplam face a face, também possam fazê-lo por nós. O testemunho desses homens e mulheres na terra, enfrentando grandes dificuldades, superando seus obstáculos pessoais e humanos para alcançarem a santidade, são para nós um grande sinal do que a ação do Espírito Santo é capaz de fazer no meio de nós. O Concílio de Trento confirmou a validade desta veneração, deste culto, e mais tarde o Concílio Vaticano II também o confirmou. Afinal de contas, a comunhão de todos os santos não é extinta com a morte. Nós sabemos que nos espera a vida eterna. Assim, somente Deus pode dar a estes santos e santas que o contemplam na eternidade a ciência a respeito das necessidades da humanidade, para que então eles possam interceder por nós. Os santos, na verdade, são obras-primas da graça de Deus. A mais profunda verdade a respeito de que o Espírito Santo é capaz de promover dentro de mim e de você, homens e mulheres comuns, obras verdadeiramente extraordinárias de santidade e de exemplo que nos encorajam ao longo da nossa caminhada terrestre. Embora Jesus Cristo tenha vindo à Terra durante a chamada Pax Romana,
Quando Roma havia dominado muitos e muitos povos, onde havia centenas de quilômetros de estradas construídas, onde a língua grega era divulgada por todo esse território, então nós tínhamos unidade e facilidade para que a doutrina cristã fosse amplamente difundida por todo o território conquistado por Roma. A verdade é que os primeiros cristãos sofreram grande perseguição. Na verdade, essa perseguição começou a partir do momento que São Pedro e São Paulo puseram os pés em Roma. A perseguição aos cristãos durou cerca de 3 séculos e teve início com o imperador Nero, que iniciou uma grande perseguição aos cristãos. E daí nós podemos também extrair da história que todos os 33 papas que se seguiram foram todos martirizados. Vale a pena nós termos o conhecimento de que o Império Romano, a partir do momento que começou a conquistar mais e mais povos, também passou a ter contato com as religiões desses povos e incorporou muitas vezes os seus deuses, as suas crenças, a sua mística, de forma que Roma aglutinou toda essa cultura dentro de si, incorporando-a de forma pacífica. No entanto, isso não aconteceu com o cristianismo. Porque a crença em Jesus Cristo e a exigência do Evangelho eram fortes demais e colocavam em risco toda a moral, as leis e até mesmo o Estado de Roma. O cristianismo veio para incomodar todo aquele imperialismo no qual durante muito tempo se cultuou o próprio imperador como um deus. Nós tínhamos no cristianismo, então, uma religião monoteísta, que desafiava as crenças politeístas dos povos que estavam ao nosso redor. Então, a perseguição aos cristãos teve início com uma grande propagação de inverdades, de verdadeiras mentiras a respeito do comportamento dos cristãos, dizendo que eram pessoas que se davam a determinadas práticas de sacrifícios humanos e até mesmo de imoralidades. Mas tal perseguição passou a crescer, de forma que os cristãos, com Nero, passaram a ser levados e então publicamente a serem devorados pelas feras, a serem queimados vivos como tochas humanas, deportados, sacrificados em massa, sem a menor distinção entre homens, mulheres e crianças. Vale lembrar também que a metade de todos os santos celebrados no calendário litúrgico faz parte dessa época de martírio em Roma. Por isso nós temos um grande número de homens e mulheres que foram um grande exemplo. E provavelmente nós podemos imaginar que a estes Deus deu uma graça especial para enfrentarem o martírio e propagarem o cristianismo. O fato é que quanto mais o cristianismo era massacrado e oprimido, mais ele crescia. E embora ele tenha iniciado ali nas camadas mais simples do povo, com o tempo o cristianismo foi se espalhando, alcançando também as castas de soldados, de oficiais e atingindo até mesmo a nobreza, sendo que alguns parentes de imperadores foram deportados por causa da sua fé. Há inclusive relatos de São Paulo apóstolo na carta aos Efésios a respeito de uma grande perseguição que ele sofreu por parte de um ourives que fazia imagens para esses deuses. Assim, todas as vezes que o cristianismo prejudicava o comércio pagão das imagens, das ofertas e dos sacrifícios que eram feitos a esses deuses, toda a população muitas vezes via nos cristãos a culpa dos seus infortúnios. Então vale aqui uma grande reflexão para nós. Todos esses homens, mulheres e crianças que deram a vida para que hoje eu e você pudéssemos viver o cristianismo em liberdade, prestar culto ao nosso Deus, esses mártires todos que se encontram diante da face de Deus e o contemplam face a face, podem sim interceder por nós nas nossas necessidades. Então, assim como o cristianismo abalou os alicerces do Império Romano, trazendo uma doutrina que se tornou uma verdadeira contracultura a tudo aquilo que vinha do imperialismo, trazendo a noção de dignidade da pessoa humana, de liberdade plena,
Nós também podemos dizer que nos dias de hoje, nós também enfrentamos as dificuldades de toda uma contracultura que vem, na verdade, no caminho inverso contra todos os nossos valores cristãos. Nós encontramos por aí homens e mulheres que insistem em viver as verdades da fé, num mundo tão tomado pelo relativismo, pelo materialismo, pelo egoísmo, onde as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são, pelo que aparentam e não pela sua essência, onde nós somos chamados a sair de todo o nosso conforto e do nosso comodismo para que possamos enxergar o outro, amar o outro que está aí do outro lado das lentes das nossas mídias sociais, dos nossos telefones, dos vídeos que assistimos, aquele outro ser de carne e osso que nós encontramos por aí todos os dias. Então nós podemos fazer a reflexão que buscar ser santo no mundo de hoje é algo que requer de nós uma certa dose de heroísmo. Homens e mulheres buscando viver de um modo heróico, buscando a santidade, buscando a presença de Cristo e buscando a amizade do Espírito Santo num mundo tão marcado pelo relativismo, pelo egoísmo, pelas mentalidades de minorias que se sobrepõem a tudo e a todos. Uma mentalidade na qual o homem não vale mais pelo que é, mas pelo que ele possui, pelo que ele aparenta. Um mundo onde nós nos encontramos cada vez menos, olhamos cada vez menos nos olhos uns dos outros, percebemos cada vez menos as dificuldades do nosso irmão. Exige-se sim uma certa dose de heroísmo em buscar ser bom, em retribuir o mal com o bem, em saber perdoar e não cultivar sentimentos de vingança e ocasiões para nos vingarmos daqueles que nos causam mal. Saber sim andar em sabedoria e em prudência, mas nos abstendo de tudo aquilo que não condiz com o Evangelho, quando nós temos diante de nós tantas escolhas para vivermos o contrário. Buscando viver sim uma vida sacrificial na família, buscando a oração e a presença de Deus como quem busca o próprio ar. Nós estamos num momento no qual nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo e da intercessão daqueles que enfrentaram também grandes dificuldades para se manterem fiéis à sua fé. Eu convido você hoje a se lembrar de que cada sacrifício que você faz, de que cada esforço que você faz para ser de Deus, está lá registrado no coração do nosso Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos buscando mesmo um outro estilo de vida. Um estilo de vida onde o amor de Deus prevaleça, onde haja paz, onde os dons do Espírito Santo estejam presentes e onde nós possamos dar frutos, porque essa é a grande exigência do Evangelho. Um cristão que não dá frutos é, na verdade, algo oco e sem validade. Por isso, nós queremos pedir hoje ao Espírito Santo de Deus que ele venha sobre nós, derramando sobre nós a sua força, a sua coragem e o seu destemor. Assim como o Espírito Santo derramou todos esses dons tão fortemente sobre aqueles que foram martirizados, sobre aqueles que morreram professando a sua fé até o fim, sendo para nós verdadeiros exemplos de que nós devemos perseverar na nossa fé, de que a nossa recompensa eterna é muito maior do que qualquer recompensa que possamos ter já aqui na terra, de que todos os seus sacrifícios, seu sangue, as suas lágrimas, as suas noites mal dormidas, dedicadas à sua família, dedicadas àqueles que precisam de você, dedicadas à caridade, todos os seus esforços serão recolhidos por Deus como ofertas, sem mancha e agradáveis aos seus olhos. Que o Espírito Santo de Deus coloque no nosso coração a vontade cada vez maior de amar os outros, de buscar na caridade uma prática que preencha os nossos vazios. E que a nossa fé seja, ao final de toda a nossa caminhada, o nosso maior testemunho. Apesar de todas as nossas realizações, que a fé seja o grande exemplo que esteja estampado em nós.
que ao final da nossa caminhada aqui na terra, nós possamos ser lembrados como homens e mulheres que viveram com dignidade e coerência a sua própria fé. Que o Espírito Santo nos dê esse dom tão maravilhoso, que ele atinja aí o seu coração, que ele te faça ter vontade de ser santo, que ele te faça, sim, ter vontade de ser melhor para você mesmo, para o próprio Deus que espera isso de nós e também para os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos mantenha firmes neste caminho de santidade, de escolha por Deus, porque essa é uma escolha que certamente nós fazemos todos os dias. Fique com Deus e até a próxima.